Olá pessoal, Carlos falando aqui, e a ideia desse vídeo é de uma forma muito sucinta começar a fazer uma introdução ao tarô terapêutico, ok? Explicar para você como é que funciona essa ferramenta e nos vídeos seguintes a gente vai pegar arcano por arcano, lidando com os arcanos maiores. Arcano significa oculto, então são as cartas que trazem um simbolismo para acessar o nosso inconsciente. E aí já vai a primeira história, ok? Aqui a gente vai falar de tarô terapêutico. O que é o tarô terapêutico? É a visão da utilização dessa ferramenta do tarô. A gente não vai entrar aqui na história do tarô nesse momento, vamos deixar para um vídeo mais à frente. Mas a utilização dessa ferramenta para acessar o nosso inconsciente, acessar sentimentos e questões mais profundas para autoconhecimento. Esse é o ponto principal do tarot terapêutico. Aqui a gente não vai lidar com previsão de futuro, com especulações de uma forma geral, não é minha praia, como já fala no vídeo de introdução, não é nossa área aqui, ok? Mas a gente vai precisar lidar com essa questão chamada de inconsciente. Desejos, vontades, traumas, questões nossas que estão ocultas. Muitas questões que às vezes nós poderíamos lidar, mas temos alguma dificuldade, temos conflito. O tarô pode ajudar para que a gente tenha uma visão um pouco mais clara do que a gente está com dificuldade de olhar em nós mesmos, na relação com os outros, na relação com a vida. Beleza? Então, simples assim. O tarô, ele é composto por arcanos maiores, né, que são aquelas cartas como Imperatriz, Imperador, o Mundo e tal. São 22 cartas. E os arcanos menores, que são os naipes de um baralho comum, como a gente sabe, com alguns acréscimos. Na verdade, o baralho comum é que teve retiradas, né, como a carta do Cavaleiro, que vocês não veem no baralho comum. Então, essa combinação vai dar uma visão ampla, uma visão mais detalhada do que nosso inconsciente ou inconsciente da pessoa que está se consultando com a gente tem a oferecer, tem a trazer para que se lide, para que se compreenda, ok? Aqui, essencialmente, nós vamos lidar passo a passo, ver carta por carta, arcano por arcano, lidando com os arcanos maiores, ok? E eu vou mostrar aqui para vocês a imagem e a gente já vai conversar um pouquinho. Vou compartilhar a tela com vocês. Muito bem, aqui, compartilhando a tela com vocês, estão os arcanos maiores. E os arcanos maiores são o mundo das ideias, ok? Então, é a parte mais abstrata, mais geral, mas que pode dar uma visão muito boa, muito profunda sobre os acontecimentos, sobre o que houve, como a gente está carregando determinadas questões, não é? E as nossas tendências, perfeito? Assim como os arcanos maiores são o mundo das ideias, os arcanos menores são o mundo da forma, são o material, o concreto, a manifestação das questões, perfeito? Como eu disse, aqui falaremos essencialmente dos arcanos maiores. E por fim, como a ideia dos vídeos é serem curtos e objetivos, vamos tentar manter essa pegada, você vai ajudando. Já escreva aqui se essa ideia já é interessante para você, quais são suas dúvidas, suas questões, dê ideias para que a gente possa produzir os vídeos nessa pegada, tá bom? Mas aqui falando dos arcanos maiores, a compreensão do tarô, uma das bases, um dos fundamentos que a gente vai utilizar quando a gente fala de inconsciente, a gente vai falar da teoria do Jung de inconsciente coletivo, né? O pai da psicologia analítica. Jung percebeu o seguinte, existem questões no nosso inconsciente que ele chamou de mitologemas, ou seja, simbologias que existem, que nós carregamos em qualquer cultura, em qualquer região do mundo, são semelhantes, ok? Então, nós carregamos isso com a gente desde sempre. E o tarô utiliza ferramentas para essas cartas, de uma forma aparentemente aleatória, para confundir o nosso consciente, para que o inconsciente se manifeste. Então, na verdade, a ideia é que o nosso consciente escolhe aleatoriamente as cartas, mas o inconsciente está buscando exatamente as letras que precisa para escrever a carta. Então, assim, se você acompanha a série de vídeos, nós vamos entender esse alfabeto, letra por letra, depois formando palavras, frases até textos inteiros. Essa é a ideia aqui, ok? Como eu disse, a ideia não é lidar com todos os arcanos, principalmente os menores. Se você quiser profundidade, realmente dominar a história do tarô, a organização de como jogar, de todas as possibilidades que você tem com o tarô, eu te recomendo, vou deixar aqui embaixo, o link do site da Bárbara Moreira, que é uma grande treinadora que lida justamente ensinando tarólogos, né, formando tarólogos, e vai dar um pouco mais de profundidade. O site dela dá alguns informes nesse sentido, ok? Mas, voltando para a gente fechar a ideia dos arcanos maiores, aqui está o mundo das ideias. Então, toda a cultura deste planeta
utiliza alguma forma de simbologia em cima dos 4 elementos. Você já deve ter ouvido falar disso em algum lugar. É assim que a gente vai ver também os 4 elementos aqui, né, que seriam os 4 naipes dos arcanos menores, e nos arcanos maiores, todas as cartas detêm os 4 elementos, os 4 naipes. Por isso a gente consegue utilizar os arcanos maiores para ver toda a amplitude da nossa vida. E nós vamos ver leituras específicas onde a gente vai ter uma visão da nossa vida material, concreta, da nossa vida, né, que seria o elemento terra, a nossa vida emocional, o elemento água, a nossa vida espiritual, o elemento fogo, e a nossa vida material, água, fogo, e a nossa vida mental, as ideias, né, as possibilidades com o elemento ar. Perfeito? E assim nós vamos ver e vamos passar nessa jornada. Depois vamos ver o caminho do herói, como Jung diz, né, os arquétipos junguianos. Vamos ver também ali os caminhos segundo Ney Naif, né? Vamos ver ali os microciclos que temos aqui nas cartas. Então, essa é a ideia para que você compreenda a base de como utilizar o tarô. Cada carta tem a simbologia dos 4 elementos. Dependendo do seu tema, o que você queira saber, você vai observar principalmente um elemento, um formato, uma compreensão diante da vida, e nós vamos ver a combinação dessas cartas como um texto. Nada mais é do que lidar com um idioma novo, apenas isso. Você vai aprender um idioma novo, nós vamos carta a carta por aqui, e como falei, sempre vou estar recomendando livros, cursos e sites que podem te orientar mais ainda caso você tenha um desejo de aprofundar mais, ok? Por hoje a gente fica aqui. No próximo vídeo a gente vai falar do mago, do arcano número 1 e como funcionam esses arcanos, né? Do 1 ao 21, passando pelo 0, ou arcano sem número, que é o louco, como está aí na imagem. Então, a gente fica por aqui. Próximo vídeo, me cobra aí, a gente vai falar do mago, o arcano 01. Até a próxima.